Paz e bem. Hoje vamos entrar num dos lugares mais delicados da casa, no quarto das crianças. Ali deveriam habitar anjos, sonhos e canções de ninar. Mas muitos pais, sem perceber, enfeitam esse lugar sagrado com objetos que silenciosamente abrem brechas espirituais. São Francisco nos alerta: onde dormem os pequenos, o inimigo tenta semear medo, confusão e opressão através de brinquedos, quadros e figuras que parecem inocentes. Pegue papel e caneta, invoque o Espírito Santo, já deixe seu like e compartilhe com outros pais e catequistas. Você pode estar salvando um lar sem saber. Sinal de alerta item 1: em brinquedos com figuras ocultistas ou demoníacas. Giroflex sinal do perigo. Você entra no quarto e vê, entre cores e pelúcias, os bonecos com olhos vermelhos, rostos deformados, expressões sombrias. Bruxas, zumbis, monstros que invocam poderes, cartas de invocação com símbolos estranhos, criaturas que mais parecem saídas de um ritual do que de uma história infantil. Muitas vezes são o moda ou presentes inocentes, mas aos olhos de Deus, o lúdico pode se tornar porta para o abismo. Espadas cruzadas por que amaldiçoam? Efésios 5, versículo 11. Não participeis das obras infrutíferas das trevas, ou antes, denunciai-as. Brinquedos foram criados para gerar afeto, criatividade, luz. Mas quando representam medo, feitiçaria, morte ou engano espiritual, passam a semear trevas no ambiente mais vulnerável da casa, no quarto da criança. Muitos desses bonecos ou cartas têm origem em cultos pagãos ou foram desenhados intencionalmente para familiarizar os pequenos com símbolos ocultos, distorcendo a linha entre o bem e o mal. E lembre-se, do que a criança brinca hoje, o coração abraça amanhã. São Francisco diria: não deixes os pequenos tocar o que tu mesmo queimarias no altar. Pomba como purificar. Item ore com a criança. Explique com doçura, mas com firmeza, que nem todo brinquedo agrada a Deus. Item façam juntos uma oração de entrega. Senhor, não queremos nada em nossa casa que entristeça teu espírito. Purifica este quarto. Item descartem ou queimem os brinquedos que carregam essa carga escura. Item substitua por brinquedos que celebrem o bem. Anjinhos de pelúcia. Quebra-cabeças com mensagens positivas. Bonecos de santos, animais da criação, representações do céu. Item acenda uma vela branca no quarto por uma noite e consagre o espaço ao arcanjo Miguel. Defendei-nos no combate. Balão de fala comente abaixo. No quarto dos meus filhos, só os anjos farão morada. Esse comentário é um ato profético. Ele sela com fé a limpeza espiritual que começa com você, se que pode inspirar outros pais e mães agora mesmo. Clique no like para que esta mensagem alcance lares que precisam de discernimento. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui, cada vídeo é um alerta e mais também uma oração. Sinal de alerta item 2: quadros, adesivos e frases negativas nas paredes do quarto infantil. Giroflex sinal do perigo. Pendurado sobre a cama ou colado na parede. Cuidado! Criança doida mora aqui. Bagunça autorizada. Hoje acordei com preguiça de ser legal. Ou adesivos com palavras como rebelde, impossível, vilão favorito, nada presta. Parecem engraçadinhos, mas o mundo espiritual leva a palavra a sério. E o que parece piada para os pais pode se tornar identidade silenciosa para os filhos. Espadas cruzadas por que amaldiçoam? Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Toda palavra que você pendura vira profecia visual. Toda frase que a criança lê, dia após dia, semeia um comportamento que ela internaliza, mesmo sem perceber. E se a parede declara bagunça, preguiça, rebeldia, é exatamente isso que vai brotar. Além disso, frases de zombaria ou negatividade quebram o ambiente de paz espiritual, como uma oração ao contrário. Uma oração que chama o caos. São Francisco alertaria:
Decora as paredes com luz, não com lábios torcidos de ironia. A criança que cresce sob zombaria dormirá com confusão. Pomba como purificar. Item remova imediatamente toda frase ou adesivo que declare algo contrário à paz, à verdade e ao amor. Item com um pano limpo e água com sal abençoado, limpe a superfície onde estavam. Enquanto limpa, ore em voz baixa. Senhor, limpa esta parede como limpas o coração. Que aqui só repouse o teu louvor. Item no lugar, coloque um versículo bíblico como: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. Salmo 34, versículo 7. Uma pequena cruz, a imagem de um anjo da guarda, ou a Sagrada Família. Um quadro escrito à mão pela própria criança. Jesus mora aqui, ou aqui reina a paz. Balão de fala desafio de fé. Escreva nos comentários. No quarto dos meus filhos, só palavras que abençoam. E se possível, compartilhe uma frase ou versículo que você vai colocar na parede deles. Vamos transformar quartos em cenáculos de luz, onde o Espírito Santo se sinta à vontade para descansar. Curta este vídeo para que essa mensagem chegue a outros lares, se inscreva-se para continuar recebendo alertas que blindam sua casa e sua alma. Sinal de alerta item 3, personagens que deturpam o bem e o mal. Giroflex sinal do perigo. Bonecos, desenhos ou quadrinhos onde o herói é sarcástico, violento ou sensual. Onde o vilão é o legal, carismático e sedutor. Camisetas com anti-heróis ou que zombam da virtude. Filmes infantis em que o mal vence por ser o engraçado, ou onde magia substitui fé. Hoje, até brinquedos fofinhos escondem mensagens perigosas. Item ou o bem é chato, o mal é divertido. Item ou certo é o que me faz feliz, não o que é verdadeiro. Item ou não obedeça, questione tudo, até Deus. Espadas cruzadas por que amaldiçoam? Isaías 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem, e o bem de mal. Esses personagens são armadilhas visuais e narrativas. Eles embaralham os valores espirituais da criança, se constroem nela um evangelho invertido, onde orgulho, feitiçaria e egoísmo se tornam virtudes. São Francisco diria com dor no peito: não há inocência onde o erro é aplaudido. Não há liberdade onde o coração aprende a zombar da verdade. A alma infantil é como argila, se esses personagens esculpem deformações invisíveis. Cada noite com esses bonecos no travesseiro é uma noite sem a luz de Deus sobre os sonhos. Pomba como purificar. Item observe, os personagens que seu filho admira seriam convidados para uma roda de oração? Se a resposta for ou não, reze, dialogue e afaste com caridade. Item substitua-os por santos infantis, como Dom Bosco, São Tarcísio, Santa Teresinha criança. Anjos protetores. Animais simbólicos da Bíblia, cordeiro, pomba, leão de Judá. Item crie com a criança um cantinho dos amigos do céu. Coloque lá os desenhos ou bonecos que representam virtude e luz. Cada vez que ela fizer uma boa ação, acenda uma vela ou acione uma luz nesse cantinho, criando um hábito de vínculo com o bem. Item reze com ela à noite. Senhor, afasta de mim o mal disfarçado de brincadeira. Quero sonhar contigo. Balão de fala comente agora. Na imaginação dos meus filhos, o bem vencerá. E se quiser dar um passo a mais, escreva: vou criar um cantinho dos amigos do céu. Seu testemunho pode ajudar pais e mães que hoje estão travando essa batalha silenciosa nas prateleiras de brinquedos. Deixe seu like, compartilhe com outras famílias e inscreva-se juntos. Vamos encher os lares com personagens do céu, não com caricaturas do inferno. Item 4. Adesivos ou frases negativas na parede do quarto infantil. Giroflex sinal do perigo. Placas, quadros e adesivos com dizeres como: item o cuidado, bebê bravo. Item o aqui não se obedece,
se diverte. Item o meu quarto, minhas regras. Ou frases ou engraçadas ou que reforçam birra, desobediência e sarcasmo. Na parede da criança, onde deveria estar escrita a palavra da vida. Muitas vezes penduram-se decretos de confusão. Espadas cruzadas por que amaldiçoam? Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Palavras têm o poder de abençoar ou aprisionar. Frases negativas e desobedientes escritas na parede são como profecias decorativas. Elas vão moldando o comportamento da criança todos os dias, sem que os pais percebam. São Francisco nos alertaria. Escreve no coração das crianças o nome de Deus, não o veneno do mundo. Palavras de zombaria, mesmo sutis, abrem brechas espirituais. E toda vez que a criança olha para a frase mandona na parede, ela acredita um pouco mais na mentira de que não precisa obedecer nem à mãe, nem a Deus. Pomba como purificar. Item leia em voz alta tudo o que está escrito no quarto. Se não edifica, substitua. Se zomba da obediência, remova. Item troque por adesivos com bênçãos e verdade. Anjos guardem o meu sono. O Senhor é meu pastor. Sou pequeno no mundo, mas grande no amor de Deus. Item faça um ritual de purificação com a criança. Apague juntos a frase ruim. Escrevam uma nova bênção no lugar. Trace cruz com água benta sobre a parede dizendo: nesta casa, só o Espírito Santo dita as regras. Item uma vez por semana, peça à criança que leia em voz alta a nova frase. Isso sela no coração dela o que deve florescer. Balão de fala desafio de engajamento. Escreva nos comentários. No quarto do meu filho, a palavra será rei. E se já teve alguma frase negativa na parede e decidiu mudar, comente. Troquei zombaria por bênção, se a atmosfera mudou. Seu testemunho pode inspirar centenas de pais e mães. Clique em gostei, compartilhe com quem precisa purificar o quarto dos filhos, e ative o sininho para receber cada nova revelação de São Francisco sobre os espaços sagrados da casa. Sinal de alerta item 5, móveis herdados com história de sofrimento ou pecado. Giroflex sinal do perigo. Camas, comodas, cadeiras ou brinquedos herdados de familiares que viveram vidas marcadas por vícios, violência, ocultismo ou sofrimento profundo. Às vezes são objetos ou de família, aparentemente valiosos, mas carregados de memórias espirituais não resolvidas. Você já se perguntou quem dormiu ali, o que foi dito ali, o que foi chorado ali? A alma da criança repousa sobre esse passado invisível. Espadas cruzadas por que amaldiçoam? Josué 7, versículo 13. Há coisas condenadas no meio de vós, ó Israel, removei-as para que eu volte a caminhar convosco. Objetos absorvem atmosferas. Móveis antigos podem ser portadores de lembranças espirituais, especialmente quando ligados a traumas, vícios ou práticas ocultas. Dormir sobre um colchão marcado por impureza. Guardar roupas em uma cômoda onde se guardava ódio. É como se cada noite a criança deitasse num altar silencioso de peso espiritual. São Francisco nos advertiria. Nem tudo que se herda deve ser mantido. Melhor perder um bem terreno do que manter uma maldição invisível. Pomba como purificar. Item ore pedindo discernimento. Senhor, revela-me se este objeto deve ficar ou sair. Item se sentir paz, consagre. Passe óleo abençoado. Trace cruz dizendo: este móvel agora pertence ao reino de Deus. Item se sentir inquietação, peso ou dúvida, descarte. O valor espiritual da paz vale mais que qualquer valor material. Item substitua, se possível, por móveis consagrados desde o início. Peça uma criança para desenhar uma cruz neles. Coloque uma pequena medalha escondida dentro da gaveta. Transforme o móvel em altar, não em depósito de histórias quebradas. Balão de fala comente agora.
No quarto do meu filho, só o que Deus autoriza permanecerá. Se já percebeu um peso ou mudança de humor após receber algum móvel herdado, compartilhe nos comentários seu testemunho. Ele pode ser a resposta de oração de outro pai ou mãe. Faíscas, palavra final de São Francisco. O quarto é o jardim onde a alma da criança floresce, sol se fecha. Cuida desse solo, remove o que fere, planta o que cura. Se algum desses 5 itens ainda está no quarto do seu filho ou filha, não adie. O inimigo adora o comodismo, mas o céu responde à decisão. Marca de seleção: faça hoje o gesto concreto. Purifique, substitua, consagre. E transforme o quarto da sua criança em refúgio dos anjos, não esconderijo das trevas. Agora, 3 passos sagrados de engajamento. 1. Curta este vídeo, se isso espalha a mensagem para outras famílias que precisam acordar espiritualmente. 2. Inscreva-se no canal, se junte-se a este movimento de purificação e fé franciscana. 3. Comente agora. São Francisco, guarda o quarto do meu filho. Esse ato público de fé pode ser o estopim de um milagre em outro lar. Livro aberto, Salmo 121, versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Paz e bem. E que o quarto da sua casa cante ao céu. Aqui, só os anjos têm permissão para permanecer.